E finalmente temos que ainda determinar as derivadas de terceira ordem para conseguir nosso polinômio de Taylor. Esses 4 derivadas aqui. Para conseguir nosso polinômio de Taylor de terceira ordem. Então temos que determinar fxx, fxxx, fxxy, fxyy e fyyyy. Primeiro fxx. Isso aqui não é AB, né? Isso é uma função em geral. Então nada de AB nesses lugares. Aqui. Então mesma coisa para fxx. Vamos determinar essas 4 funções. Ops. Fxx. Então é esta função de novo derivada em x. Vamos lá. De novo temos que aplicar a regra do quociente. Primeiro f' que é 0 vezes tanto faz, já que é 0 vezes, então a gente não vai se interessar muito com o que temos que multiplicar esse 0. E então vamos para o f'. Espera aí, tem um menos aqui, né? Já a função é negativa. Este menos aqui eu boto bem fora. Então, esse termo é a derivada. Onde temos x? A derivada disso vezes isso mantido como está. Eu posso até copiar isso, né? Tanto faz. E agora fg', f é nada outro do que 1. E agora a derivada da função no denominador, que é um pouco mais chato, porque temos que aplicar a regra da cadeia. É o quadrado de alguma função de x. Bom, a derivada desta alguma função de x também é 1, então não foi tão difícil. E agora a derivada externa desta função é 2 vezes o argumento, é 2 vezes o que temos aqui entre parênteses. Isso tudo dividido pelo quadrado desta função aqui no denominador. Então isso agora é o nosso fxxx. Com certeza dá para simplificar isso também, né?
Esse aqui tem um menos. A regra da quociente tem um menos neste lugar. Desculpem. Isso daqui, então, esse termo podemos jogar. Os dois menos se cancelam. Aqui. Os dois uns não precisam ser mantidos. E aqui temos duas vezes isso dividido por isso na quarta. Então podemos escrever, cortar com uma vez isso. Dá assim. E agora vamos fazer o que fizemos antes para determinar f, x, xy, etc. Já que fxy era duas vezes fxx, então fxxy também é duas vezes fxxx. Então fxxy é 4 dividido por isso. Quatro. Esqueci de renomear aqui, então isso é fxxy, que é igual a fxyx, e igual a fyxx, pela regra de Clairaut. E agora fxy é duas vezes fxy. Então temos um 8 em lugar do 4 aqui e por final temos, no último temos aqui um 16 para fyy. Ops, um demais. E podemos agora usar essas derivadas avaliadas nesse ponto aqui para achar os coeficientes de terceira ordem do nosso polinômio de Taylor de terceira ordem. Se eu diminuo essa fonte ainda mais, ainda dá para ler? Vamos para 18. Bom, vocês podem aumentar também a tela, né? Bom, espero que ainda dê para ler. Então, isso é nosso polinômio de segunda ordem, e para obter o de terceira ordem, temos que somar a ele esses termos aqui todos. Os termos de terceira ordem que contêm essas derivadas de terceira ordem. Espera aí, eu copiei uma linha demais aqui, né? Esta linha aqui não precisamos. Aqui. Espero que tudo cabe numa linha. Assim. E agora temos de novo que A é 1, que podemos sempre substituir aqui, aqui
e aqui, e b é o meia. E agora temos que substituir estas derivadas todas pelo seu valor avaliado no ponto AB. Então, fxxx era isso daqui. Avaliado no ponto AB, esse termo aqui é 2, como a gente já viu várias vezes, né? Então, 2 dividido por 2 no cubo dá 1/4. Então, aqui isso é nada outro do que 1/4. Agora, isso daqui é 2/4. É sempre quando se substitui um x por um y aqui, multiplica por 2. Acho que vocês já se deram conta disso, né? Então, isso daqui é 2/4. Vezes 3 dá 3/4. 6/4, que dá 3/6, né? Então, 1,5. Agora, então, isso é 4/4. Isso aqui é 8/4, ou seja, 2. Só para comprovar que isso realmente, esse último dá 2. Se isso aqui é 2, 2 no cubo dá 8, 16 dividido por 8 dá 2, então tá certo mesmo. Bom, eu poderia ainda simplificar isso bastante, né? Esse meia vezes 1/4 aqui seria 1/8. Aqui teríamos um meia, aqui também. Aqui teríamos 1/24 e aqui isso dividido por 6 dá... Bom, algo, etc. O resto é só simplificar o termo, mas isso é a solução final. A simplificação do termo já está no próximo slide, aliás. Parece que está tudo certo. Deixa eu ver. Ou que dá para conferir facilmente. Deixa eu conferir. 1/8, 1/6, temos isso aqui também. Dá certo. Então, só de lembrete, essa é a aproximação desta função por uma função constante que deve funcionar bem em torno desse ponto. Isso daqui é uma aproximação a esta função por uma função linear em torno deste ponto, deve ser relativamente bem a aproximação. Isso daqui é a aproximação a esta função por uma função quadrática que deve, em torno desse ponto, meio que se aconchegar a esta função. Isso daqui, então, finalmente é a aproximação desta função por uma polinômio de terceira ordem que, em torno desse ponto, deveria ser uma boa aproximação. E aí, para a quarta potência, etc., teria cada vez mais termos, e é isso uma expansão de Taylor.